quais são as lições práticas, né, após essa Copa do Mundo, o que a gente pode refletir, o que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, e enquanto sujeito, enquanto pessoa pode tirar, enquanto sociedade, enquanto indivíduo que atua na sociedade, de uma Copa do Mundo que a gente não desempenhou a melhor performance, né? Sendo que a gente sabe que poderia ter gerado mais, a gente poderia ter feito mais, né? Aos próximos passos a gente consiga avançar mais, né? Porque a gente é referência, né? A gente como país do futebol, a gente é referência, mas o que é que a gente, enquanto sociedade, está refletindo nesse padrão atual, né? De jogo, de sociedade, de indivíduo, né? E eu quero deixar claro que é só uma perspectiva, né? É um ponto de vista. Então, sobre o jogo, será se tivesse mais comunicação corporal, talvez a gente teria mais desempenho? Como assim, Jéssica? Como que você fala em questão de comunicação corporal, né? Às vezes o jogo não é só tática, né? Não é só saber jogar, mas é saber interpretar o comportamento do outro. E isso às vezes falta, né? A gente como psicólogo, a gente é treinado para isso, né? O Lie to Me, por exemplo, que o diga, né? Então a gente, enquanto coletividade, a gente também precisa estar atento a isso. Por quê? Porque se eu estou no jogo e o meu adversário ou o meu parceiro está tentando falar alguma coisa com o corpo para melhorar o jogo, eu preciso entender enquanto sujeito. E essa dica, ela vai para a vida, né? O que perpassa na sociedade esse comportamento, essa comunicação corporal. Porque muitas vezes a gente não fala só no falar, né? A gente fala no agir, a gente fala na expressão, a gente fala por várias formas de ser e de existir, né? Se a gente está existindo e em movimento, a gente está em comunicação. E aí esse entendimento de comunicação corporal que a gente necessita, não só sobre o jogo, mas sobre a vida real, né? Por que eu faço esse paralelo, né? Porque na verdade eu quero entender, quero que vocês entendam que o reflexo da nossa seleção é o reflexo nosso, enquanto sociedade. Talvez a gente não está conseguindo se comunicar ou não tenha esse interesse em comunicar o suficiente, né? E aí, esse comportamento, ele necessita do quê? Ele necessita que a gente pare e que a gente observe mais, né? A gente tá muito no automático do fazer, e isso é natural, isso é normal, né? A gente, como ser humano, a gente tá ali, né? Quanto mais a gente vive no automático, menos energia a gente gasta, então pra gente é melhor, de certa forma, tá? Então, parar e observar talvez vai ser um gatilho ou um virar de chave que nos leve ao entendimento de que a comunicação corporal é importante, né? Para vencer vários aspectos, não só uma Copa do Mundo, tá? E aí, o último tópico que eu quero trazer aqui, para não se prolongar mais, seria justamente o entrosamento e onde buscar essa garra, sabe? A garra de vencer. Então, eu quero vencer, eu quero fazer o meu melhor. E às vezes a gente percebe que a gente vive numa sociedade, óbvio, que bom, que é bem mais fácil do que os nossos ancestrais, né? Porque os nossos ancestrais só comiam se caçassem, só tinha se tivesse um tempo bom. E talvez a gente tá muito nesse automático, né? Nessa falta de garra de buscar o nosso, então de construir o nosso. Porque no tempo do Pelé, o Brasil talvez fosse melhor, né? Mas o Pelé não jogou só. O tempo do Pelé foi reflexo da sociedade que deu certo, né? De uma seleção que deu certo. A gente, enquanto sociedade, a gente precisa fazer o nosso agora, né? O acontecer agora, o aqui e agora, né? Então, talvez para os próximos, né, a gente falte um tanto de entrosamento e essa garra mesmo, né? Não, eu tenho que ir à caça, eu tenho que fazer, né? E aí eu acho interessante a gente pensar sobre isso, né? Claro que o descansar é importante, né? Até teve muitas matérias sobre algo que a gente já vem falando aqui no canal, que é sobre a neurociência, né? Sobre a necessidade de descansar, sobre a necessidade de meditar, sobre a necessidade de tudo isso. E aí eles exaltaram muito esse comportamento, mas por quê? A gente já tinha esse tipo de comportamento.
talvez a gente não coloque em prática. Por quê? Porque às vezes o entrosamento e a garra não é sobre não parar, mas saber quando parar e como parar, de forma estratégica e intencional, né? Quando a gente fala assim, tem uma intencionalidade sobre a nossa ação, sobre o que a gente faz, sobre o como a gente faz, eu não vou entrar naquele viés maquiavélico, mas que a gente precisa ter uma intenção do nosso fazer, né? Eu tenho garra, eu tenho entrosamento com a minha equipe, eu tenho visão do futuro, porque a gente precisa ganhar e a gente tá junto nessa, a gente tá no mesmo barco. E aí talvez que a nossa sociedade, eu não estou dizendo que o individualismo é ruim como um todo, porque muitas vezes a gente demoniza o individualismo como se a gente não tivesse necessidade de ser sujeito num todo. E aí a psicologia sociohistórica, ela vem trazer muito isso, né? A gente é único na multiplicidade. E essa multiplicidade, ele precisa de nós, de nossa individualidade. Só que no jogo, quando a gente está em equipe, se a gente não remar ou não direcionar a nossa garra, a gente fica sem objetivo, fica sem direcionalidade, tá? Então, intencionalidade é a palavra. Talvez a gente precisasse desse viés, tá? Então, conjunto. Quando a gente está remando em conjunto, tem um líder que diz, rema, né? E aí todos remam a mesma braçada. E a gente só chega no alvo se todo mundo remar da mesma forma e no mesmo segundo. Então, eu acredito que no conjunto da equipe, a gente tem que levar em conta a individualidade de cada sujeito. Por exemplo, cada jogador tem um ponto forte e um ponto fraco. Então, vamos usar o ponto forte e o ponto fraco dele para que a gente consiga, junto em equipe, chegar lá, né? Então, quando a gente fala de equipe de futebol e equipe de sociedade, é a mesma coisa. Por que a gente acha que o governo não dá certo? Tal instituição não dá certo? O SUS, o SUAS e tantas outras coisas. Por quê? Porque a sociedade, ela é fragmentada e nenhuma polaridade é boa. Nenhuma polaridade faz bem, tá? Então, quando a gente trabalha essa prática grupal, a gente tem que levar em conta isso. A gente tem que levar em conta esses aspectos, tá? No que a gente pode melhorar? Como que a gente pode evoluir enquanto ser humano, né? Eu acredito que cada um fazendo a parte, a gente parando tanto de reclamar, por exemplo, do que não tá dando certo, a gente tem como olhar para o que a gente pode fazer para dar certo. Não deu certo até hoje, não deu certo dessa vez, mas daqui pra frente, o que é que eu posso fazer? Daqui pra frente, como que eu posso ser, tá? Então foi essa reflexão que eu trouxe pra vocês, espero que gostem, tchau, tchau.